Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Eu peço que você pare o que está fazendo para que você faça a sua análise, o seu julgamento, o que quer que seja, porque vamos voltar a falar do caso Lael ou caso Daniele Barreto. O advogado criminalista que foi assassinado em outubro de 2024, depois 7 pessoas envolvidas presas, depois prisão domiciliar da principal suspeita de ser a mandante do crime, a ex-companheira dele, Daniele Barreto, é presa no presídio e tira a própria vida. Estamos no aguardo, neste momento, do laudo do IML, que vai dizer qual a causa da morte dela, que vai confirmar outras coisas, como o que a gente vai trazer agora, que foi dito pelo advogado dela. DNA masculino encontrado no corpo de Daniele Barreto. Vinícius Mecenas, eu vou com você agora, eu sei que você está com o advogado aí, acho que ninguém melhor do que ele para trazer essas afirmações, já que a gente não tem o laudo oficial em mãos, né? Boa noite. Márcia, cadê a Márcia? Tá lindíssima ela hoje. Oi Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Como você bem destacou, a gente, enquanto imprensa, não teve acesso, pelo menos aqui no Sistema Atalaia de Comunicação, né, não teve acesso exatamente a esse laudo oficial, né, das autoridades, né, competentes, responsáveis pela construção desse documento. Mas foram declarações reveladoras em relação a esse possível DNA masculino que foi encontrado no corpo da Daniele Barreto. Em relação a isso, a gente até cobrou um posicionamento também da SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe, que disse que reforçou cada vez mais o sigilo em relação a esse documento, que é tão importante e que faz parte essencialmente para esse processo investigatório. Aqui comigo está o Fábio Trindade, que representa, portanto, os interesses da família da Daniele Barreto, que ele teve acesso de fato a esse laudo e vai explicar um pouco melhor para a gente sobre esse possível DNA, doutor Fábio, que foi encontrado. São de 2 homens, é um homem e a outra pessoa ainda não foi identificada, né? No caso, se é homem, se é mulher. O que é que dizia exatamente nesse documento? Boa noite e bem-vindo. Pronto, muito obrigado. Em relação a esse documento, nós, enquanto defesa, tivemos acesso desde a segunda-feira, certo? Sabemos do caráter sigiloso e fizemos de tudo para que fosse mantido o sigilo de todas essas informações. Para minha surpresa, na noite de ontem, né, diversas mensagens, diversas informações, já relatando o conteúdo daquele material que estava em sigilo. Né, fiquei abismado com aquela situação e mais uma vez um material sigiloso que envolve a doutora Daniela foi divulgado. Primeiro momento teria sido aquelas fotografias que foram divulgadas ainda no momento, ela ainda ali dentro da unidade prisional, e agora no segundo momento, né, durante a investigação é trazido um conteúdo pelo IML através do laudo, certo? E é amplamente divulgado e veja, eu sou questionado do conteúdo, né? Então assim, a família também já teve o acesso, mas eu tenho que ressaltar e pontuar o seguinte, vamos lá, as pessoas que foram envolvidas, as pessoas que tiveram contato com a doutora Daniela, certo, vão ser questionadas também desse material, desse vazamento, entendeu? De tudo que veio acontecendo, mas vamos lá, esse laudo, certo? Ele retrata realmente o que foi dito já pela imprensa, que teria um material genético masculino, certo? Que foi encontrado no corpo da doutora Daniele, certo? E esse material genético se vem através do sêmen, como foi dito, né? O que a gente está aqui é para proteger todas aquelas pessoas que participaram dessa investigação e que tiveram esse contato. Vejam, o material, segundo consta, né, que foi dito também, né, em toda a imprensa, que seria o material genético de 2 homens, né, mas na verdade seria um DNA, né, identificado de um homem e outro DNA também que poderia ser de um outro homem ou até mesmo do mesmo homem, certo? Mas enfim, foi identificado. E o que acontece? Esse DNA, ele é oriundo de um sêmen. O sêmen, para poder ficar no corpo da pessoa, para poder ser recolhido, ele teria que estar lá vivo no mínimo 72 horas, certo? O que foi retirado dela foi o DNA. DNA esse que pode ser identificado e coletado em até 5 dias, né? E podendo ser coletado até em 7 dias.
Esse material foi coletado, a doutora deu entrada, né, ela foi atendida em caráter de urgência no dia 31 de agosto, ela foi depois hospitalizada, depois ela foi conduzida para a audiência de custódia, no mesmo dia da audiência de custódia ela foi presa, nesse mesmo dia foi encontrada morta, né, e agora, para surpresa da defesa, foi descoberto esse material, certo? Não estamos aqui para imputar qualquer, e não posso permitir que seja imputada qualquer responsabilidade. Se foi antes, no momento da internação, se foi depois, até no momento ela morta no IML. Estou aqui para proteger. Agora, que tipo de situação vai ser averiguada? Vai ser averiguada a pessoa, o detentor desse material. E quem vai averiguar é a DAGV, que vai apurar, vai chamar todas aquelas pessoas que tiveram contato com a Daniela, fazer o confronto e ver quem foi que realmente teve esse contato íntimo, né, de que forma, em qual momento, né, e se foi consentido ou não. A gente vai apurar ainda também. É uma apuração sigilosa, que perdeu o caráter sigiloso, porque toda a imprensa já sabe do conteúdo, né, não sabe do conteúdo em toto, na sua totalidade. Mas uma pequena parte só foi o suficiente para causar esse estardalhaço, né, e esse temor, inclusive na família, né, que está extremamente constrangido. Inclusive, quando você fala em relação a material genético, é bom que fique claro, né, aqui para todos os telespectadores, material genético, DNA, muito é dito sobre isso, mas o senhor que teve acesso ao laudo vai ter mais propriedade para dizer. É possível dar uma certeza que se tratava, portanto, de um sêmen, já que estava na região dos órgãos genitais dela? Poderia ser, sei lá, uma saliva, um pedaço de pele da nossa mão, sei lá. Ficou claro isso no laudo? O senhor teve disciplina para entender, no caso, essa tipificação? Então, eu não posso retratar o que tem no laudo, certo? Eu não posso. Agora, eu posso questionar, né, reafirmar o que foi dito pela imprensa quanto a esse laudo. O que foi dito pela imprensa quanto ao laudo, que seria um laudo de sêmen, oriundo de sêmen, e que, como eu falei aqui, que esse sêmen não pôde ser coletado e foi coletado material genético DNA, certo? Isso aí que foi dito. E se isso que foi dito está lá, como eu li, certo? Eu não posso desmentir, é o que consta lá. Agora, de quem foi, em qual momento foi, certo? E em que local foi, qual foi a circunstância, eu não posso, porque é ainda um caráter sigiloso. A não ser que me tragam um laudo, e aí eu posso verbalizar e declinar sobre toda aquela matéria que está ali apresentada, entendeu? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, nesse momento, o que quer que tenha acontecido vai ser apurado, vai ser chegada numa responsabilização, acredito muito, né, no empenho e desempenho da Polícia Civil, empenhada até o presente momento, descobriu quem foi que tirou a fotografia, quem foi que divulgou. Acredito também que vai descobrir quem foi que divulgou, né, prematuramente as informações desse laudo, certo? E o que ali consta, não se pode nesse momento imputar qualquer conduta, né, ou afirmar que tenha ocorrido qualquer tipo de crime depois, né, se teve um ato, uma conjunção carnal depois da morte, ou se teve uma conjunção carnal não consentida antes da morte, ou até mesmo se foi antes da internação, né? Quem vai apurar é assim que a gente conseguir identificar, né, o detentor desse material genético. Perfeito, muito obrigado, tá, por sua participação. A gente, inclusive, chegou a cobrar o posicionamento, como eu disse, da própria SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe, que diz por meio de nota, né, esclareceu que as informações constantes em laudos periciais e exames relacionados ao caso da médica Daniele Barreto são documentos de uso exclusivo para fins de investigação criminal e possuem caráter sigiloso. Esses materiais são trocados exclusivamente entre a perícia e os responsáveis pela investigação, em especial a autoridade policial e o DHPP, que é quem ficou responsável por investigar, portanto, o caso. A divulgação ou compartilhamento não autorizado, né, desses documentos pode gerar responsabilização administrativa e criminal, assim como foi o vazamento também das fotos, né, da Daniele já sem vida dentro do Prefem. O Código Penal prevê sanções para divulgação de segredo e violação do segredo profissional. Além disso, né, a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, protege informações pessoais e sensíveis, como dados, né, genéticos de saúde, restringindo seu uso a hipóteses legais, como as investigações criminais. E todos os laudos e materiais periciais permanecerão sob sigilo até a conclusão do inquérito policial.
é o que diz a SSP. Mariana. Te agradeço, viu, Vinícius, pelas informações e só reforçando, o laudo deve sair em mais ou menos um mês, viu, minha gente? Vamos tirar todas essas dúvidas finalmente.